Mariana, que bom te receber aqui hoje, tá? É assim, com grande satisfação que hoje você participa pela segunda vez do nosso podcast, pela segunda vez que eu te retrato, só que hoje a gente fez uma pegada diferente dos seus retratos, a gente pegou mais assim, um arquétipo de mãe, empoderada, porque a mãe, ela é assim, a pessoa mais importante na família, não é, Mariana? Certamente, Daniel. As mães, nós somos responsáveis pela edificação dos nossos lares. E é isso que a maternidade trouxe, não só para mim, mas como também para outras mamães. Esse empoderamento de saber que você, além de esposa, além de mulher, você também pôde gerar outra vida. Não tem nada mais grandioso do que isso. Só quem já foi mãe sabe o que realmente é poder ter um filho nos seus braços. É uma coisa indescritível. Quem vive essa emoção sabe exatamente do que eu estou falando. E essa alteração, Daniel, que a maternidade traz, não só uma, mas várias no nosso corpo, a gente também pode melhorar se você não gostou das alterações. Mariana, eu sei sim que você faz várias cirurgias plásticas, faz cirurgia de mama, faz lipo, faz tudo, mas você se especializou também na cirurgia da mamãe, não é isso? Exatamente. Essas alterações que a gente tem durante a gestação, e muitas mamães não gostam, por exemplo, a flacidez abdominal que vem depois da distensão do seu abdômen, para o bebê poder crescer adequadamente dentro do útero, pode trazer um grande desconforto quando a gente vai colocar uma lingerie, ou quando também vai usar um biquíni, ou dentro da roupa que você vai escolher. E isso restringe a sua liberdade. E a cirurgia plástica vem aqui exatamente para te devolver essa liberdade. Mariana, e qual que é a cirurgia mais procurada pela mamãe hoje no seu consultório? É a mastopexia pós-lactação. Lembrando que nós não podemos operar as mamas das mamães enquanto elas ainda estão amamentando. Por quê? Porque essa mama não está no seu estado natural. Essa mama, ela encontra-se com uma produção láctea aumentada e um volume diferente do habitual. A gente necessita esperar pelo menos 6 meses depois da parada da amamentação para a gente poder manipular essa mama e fazer a elevação, e se a mamãe quiser também, nós podemos associar um aumento de volume, ou com a inclusão do implante de silicone, ou também fazendo o que a gente chama de mama híbrida, que é colocando um implante de silicone, associando uma lipoenxertia, e se a mamãe não quiser incluir um implante de silicone para aumentar esse volume mamário, a gente pode utilizar só a gordura que a gente lipoaspira dela mesma. Mariana, e existe algum padrão ou cada caso é único? Cada caso é único, Daniel. Por isso que eu falo sempre, cirurgia plástica é uma especialidade da medicina. E como que você trata os pacientes na medicina? Fazendo o diagnóstico correto. O diagnóstico correto tem um tratamento correto. Então, para cada mamãe, ela vai ter um diagnóstico diferente e vai ter um plano cirúrgico individualizado, singular, para o caso dela. E quais que são as principais mudanças que acontecem no corpo de uma mulher após gestação, Mariana? A gente tem essa distensão abdominal, Daniel, para você poder gerar o seu filho. E essa distensão pode vir junto à flacidez abdominal. E essa flacidez ela pode ser reparada posteriormente a depender da quantidade que ela for residual, por uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia. Ou então, se essa flacidez não for grande e ela tiver adquirido só um afastamento da musculatura frontal do abdômen, que é o que a gente chama de diástase dos músculos retos abdominais, a gente pode corrigir com uma técnica nova, que é a Mila, que a gente não faz cortes grandes na região inferior do abdômen, a gente utiliza a videolaparoscopia para conseguir corrigir essa diástase e utilizamos também da lipoaspiração e de uso de tecnologias para ter uma retração de pele
como o Argoplasma, o Renuvium, o Retraction, o Body Tight, para a gente ter uma diminuição dessa flacidez que não é exagerada. Mariana, quanto tempo, eu sei que você falou após a amamentação, 6 meses. E após o parto, tem alguma regra? Porque às vezes a mulher não amamenta o filho, aí já quer fazer plástica. Lógico, assim, é ruim de falar isso, mas existem casos. Que a mulher não amamenta o filho, já quer ir logo para a cirurgia plástica, ela é super vaidosa. E existe um prazo através do parto, depois do parto? Sim, quando a mãe não amamenta, para a cirurgia das mamas, a gente deve somente operar e manipular as mamas depois de 6 meses da parada da amamentação. Isso. Se a mãe não amamenta, ela pode fazer depois de 6 meses do parto, depois de 6 meses que o bebezinho nasceu. Mas lembrem-se, o mais importante é você aproveitar essa vida que lhe foi dada. Você vai ter a sua oportunidade de resgatar o seu corpo pré-gestacional. E se você gostaria de melhorar o seu abdômen que ficou flácido, depois de 6 meses do seu parto, a gente pode fazer, sim, um procedimento cirúrgico no seu abdômen. E, obviamente, se você já retornou ao seu peso habitual, se você voltou a fazer atividades físicas e ainda assim tem um comprometimento de gordura que se manteve, a gente pode associar uma lipoaspiração e injetar essa gordura em locais onde você gostaria de ter mais projeções, que são as lipoenxertias. Geralmente as mamães gostam de ter uma melhora no contorno corporal da região glútea, uma diminuição dessa cintura que ficou mais larga, e isso a gente consegue através dessa lipoescultura. Sabe o que eu lembrei agora? Você lembra, não sei se foi a Virgínia que queria fazer uma cirurgia plástica durante o parto? Você lembra desse caso? Eu lembro. Teve bastante repercussão. Eu me lembro muito. Na verdade... Existe isso? Não existe. Na verdade, ela só levou um cirurgião plástico para fazer a síntese, a sutura da ferida operatória que ela teve para fazer a cesariana e não um procedimento de cirurgia plástica. Então, mas o médico, no caso, os pontos que vocês dão é diferente? São diferentes, eles são mais, podem ser mais refinados e ajustados para fazer uma cicatriz menor, para ter uma cicatriz mais estética na paciente. Entendi. Então, ela levou um cirurgião plástico para fazer isso, mas obviamente que não fez uma cirurgia plástica com uma lipoaspiração e com uma correção de flacidez abdominal logo após o parto, até porque o corpo da paciente após o parto não está no seu estado natural. A gente precisa que esse útero volte ao seu tamanho natural e tenha essa flacidez já com o tamanho e a proporção que vai ficar depois de retornar esses volumes à sua normalidade. Doutora, e uma mamãe que já tem as próteses nos seios e ela teve filho, aí ela amamenta normal? Amamenta normalmente, Daniel. Isso é um mito que as pessoas acham que porque a inclusão... você não tira, então, as glândulas mamárias. Não. Se você só teve a inclusão do implante de silicone, independente do plano que você colocou, se foi subglandular, submuscular, subfacial ou em dual plane, isso não vai interferir na amamentação. Você não mexe nos ductos lactíferos e nem movimenta e mexe nas glândulas mamárias. A gente não tem essa alteração. Por isso, a produção láctea não tem interferência. Mas lembrando que as mamães, mesmo aquelas que nunca tiveram manipulação de suas glândulas com qualquer procedimento cirúrgico, 4 em cada 10 mulheres têm uma dificuldade de amamentação e não vão conseguir amamentar. Mas isso é muito associado quando ela se coloca um implante de silicone ou faz outra cirurgia a esse procedimento. E não é. Entendi. E depois que ela mesmo, então, faz conta que ela amamentou tudo já com a prótese, aí ela necessita de fazer outra cirurgia depois ou não? Isso tem que ser avaliado individualmente, Daniel. Entendi. Se ela ficar com flacidez mamária e essa flacidez incomodá-la, ela pode sim ser submetida a um procedimento de elevação das mamas com a troca dos implantes. Entendi. E essa cirurgia da mamãe, eu sei que tem um nome especial, né? Como que chama?
a Mummy Makeover. É uma cirurgia onde a gente tem a associação de cirurgias, na verdade. A gente faz uma elevação das mamas, porque é uma das partes do corpo da mulher que é afetado nesse período, né, pós-lactação, depois de 6 meses da lactação. Então, a gente associa a mastopexia. Se quiser aumentar o volume das mamas, a gente também pode incluir implantes de silicone ou a lipoenxertia. Fazer uma lipoescultura para essa gordura residual que, mesmo após a prática de atividades físicas diárias e ao retorno da alimentação adequada, ela ainda persiste com alguns acúmulos de gordura que a gente pode retirar com a lipoescultura e também associar uma outra cirurgia que é a abdominoplastia para tirar esse excesso de flacidez de pele. Doutora, e assim, não é arriscado fazer várias cirurgias de uma vez? Então, a gente sempre preza pela segurança dos nossos pacientes. A associação de cirurgias, ela só deve ser feita se a gente manter esse padrão de segurança. Ou seja, se você fizer a lipoescultura, vai ser uma lipoaspiração menor. Se a paciente tiver uma gigantomastia e tiver que elevar as mamas, ela não pode ser associada com outro procedimento cirúrgico. Então, todos os procedimentos têm que ser feitos em pessoas que se tiverem comorbidades, estão compensadas, elas estão em seu melhor estado de saúde, a paciente tem que ser mais jovem e também ser feito por uma equipe em que se tenha total segurança em um hospital creditado, onde a gente vai poder desenvolver essas atividades com toda a segurança. Doutor, só para a gente encerrar esse assunto de cuidados, se a sua paciente fizer uma cirurgia plástica ou resolve fazer essas 3 cirurgias, só em questão assim, o risco não é o mesmo de uma cirurgia só para as 3, porque o paciente está ali de mesma forma ou não? Procedimentos cirúrgicos com tempos anestésicos maiores têm riscos maiores. Entendi. Por isso que nós não podemos associar grandes cirurgias. Uhum. Elas são associadas se esse tempo cirúrgico for menor. Ah, tá. Não, eu só te perguntei isso só para as pessoas entenderem mesmo como que funciona a cirurgia plástica. Porque, assim, a cirurgia plástica, o que eu quero deixar bem claro, é uma cirurgia como se fosse outra qualquer, não é, doutora? Claro, então tem que ser respeitado todos os parâmetros de segurança, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que existe risco de se operar na cirurgia plástica, como toda cirurgia? Existe sim. É igual você atravessar uma rua. Você pode ser atropelado? Pode. Mas se você se atravessar na faixa de pedestre, com o sinal aberto para você, verificar se vem carro de um lado para o outro, essa segurança vai ser muito maior. E a possibilidade de você ser atropelado é muito menor. É a mesma coisa. Claro. Então, a gente tem que guardar todos esses parâmetros de segurança, ajustar as comorbidades, você está em sua melhor condição de saúde, fazer a cirurgia com uma equipe capacitada e em um hospital acreditado. Doutor, há uma diferença da lipoaspiração normal ou da lipoaspiração HD para mulheres pós-parto? A indicação da lipoaspiração HD ou em high definition, em alta definição, que é a LipoLAD, né? Isso, que são as mesmas isso coisas, são a indicação. Independente da mulher ter sido mãe ou não, é você ter indicação para definir essa musculatura. A gente só define musculatura em quem faz atividade física. Então, se a pessoa é toda gordinha, fizer uma lipo HD, o resultado vai ser péssimo. Uhum. Por quê? A indicação está errada. Lembra? Quando você tem que traçar um tratamento, você tem que saber primeiro o diagnóstico do paciente. E em qual caso, doutora, você não recomendaria uma cirurgia plástica? Quando a paciente é influenciada por outras pessoas ou quando ela não está totalmente decidida do que quer. E se aquilo que ela quer mudar é porque os outros estão falando para ela mudar ou por alguma outra pressão. Eu falo que isso é totalmente desacreditado. Você não deve realizar esse procedimento cirúrgico. Você tem que estar sempre com a vontade de fazer, apta, com as suas comorbidades, se você tiver ajustadas, com os medicamentos que você toma e pronta para esse procedimento cirúrgico. Eu ia até te perguntar se você operaria uma pessoa assim,
que foi influenciada ou pelo marido ou pelas redes sociais, entendeu? Eu operaria se ela se incomodar com aquele defeito. Entendi. Aquele problema, né? Muitas vezes o paciente chega e fala, doutor, o que você mudaria em mim? Eu não mudaria nada. Eu mudaria o que te incomoda. Porque, às vezes, o que te incomoda é diferente do que eu acho, né? Às vezes, o que você gostaria de mudar não é o que eu gostaria. O que você tá querendo. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade. Entrando nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta, assim, porque você me respondeu uma coisa sua, né? Porque, assim, a cirurgia plástica, quem tem que saber o que está incomodando ela, no caso aqui hoje nós estamos falando, é a mulher. A mulher hoje, doutor, eu quero agora, a gente vai fugir um pouquinho. A mulher hoje, tipo assim, quando você atende várias mulheres, vamos supor, você pergunta para ela o que te deixa feliz hoje? O que te deixa feliz, doutora? Vamos ver sua resposta. O que vai ser? Ter a minha família unida, a minha filha saudável, Então. o meu esposo bem, e eu poder desenvolver o que eu gosto na minha profissão. Tá. Essas são as coisas que me deixam feliz. Era isso que eu queria chegar Mas lá. esse ponto do marido, dos filhos, é fundamental. Fundamental, pois é. Porque eu gravei um podcast esse dia para trás e as mulheres estavam explicando o seguinte, uma psiquiatra, e ela falou o seguinte, ela falou que quando você faz uma pergunta dessa para um homem, às vezes o homem faz assim, o homem tem um hobby, o homem faz uma coisa prazerosa para ele. Uhum. E a mulher, às vezes, por ela ser mãe, por ela trabalhar fora, tipo assim, a mulher não tem um hobby. A mulher, vamos chegar lá. Quando você pergunta, ela responde justamente o que você respondeu. Isso. A minha família. Ela não responde assim, tipo assim, eu gosto de dançar. Então por que você não dança mais? Porque eu não tenho tempo. Você está entendendo onde eu quero entrar? É isso que eu estou te falando. Assim, a mulher, eu acho que ela tem que se posicionar hoje de uma forma que ela tenha a alegria, ao mesmo tempo, sem querer cuidar de todo mundo. Que ela tenha um tempo só para ela. É isso que eu quero dizer, assim, que ela pode fazer uma cirurgia plástica porque ela quer fazer, não para ficar bonita para o marido, não para ficar bonita para ninguém, para ficar bonita para ela mesma, para ela se sentir bem. Isso que eu quero chegar nesse ponto, entendeu? É verdade, viu? E quando a gente está bem, as pessoas que estão do lado da gente, gostam da gente, também ficam felizes, né? Isso é fundamental. A gente não se esquecer de que a gente, além de mãe, de esposa, a gente é mulher. E a gente gosta de se sentir bem, de se sentir bonita, de se sentir amada. E se tem alguma coisa que te deixa insegura, saiba que a gente pode melhorar. Não só com a cirurgia plástica, mas também com outros procedimentos, com outras mudanças de hábito de vida, trazendo de volta o que nos fazia feliz antes. Foi bem lembrado isso que você falou, Daniel. A gente sempre prioriza. Você respondeu. Os outros. Você respondeu uma resposta assim, que não é uma coisa sua. Você respondeu a minha família, os meus filhos. Por quê? Porque você cuida deles. Mas você não respondeu aquela resposta, uma coisa sua. Que você gosta de fazer, uma coisa sua. Qual que é, doutora? Eu adoro fazer atividade física na praia. É uma coisa sua. Eu Aí adoro, você faz Daniel. isso pra ti. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Eu adoro atividade física e eu adoro música também, sabe? Eu era enlouquecida com samba antes de me casar. E agora eu deixei isso um pouco à parte. Eu estava até aprendendo a tocar um instrumento musical do samba, que é o cavaquinho, que a gente toca muito lá no Rio. Não, eu te recomendo. Então volta e aprende a tocar. E a minha filha... É uma coisa sua. Claro, e a minha filha, ela adora música, Daniel. Ela olha. Adora. Ela acorda cantando, ela pega todos os instrumentos que ela já ganhou e começa a tocar. Não, a minha filha começou a fazer violão também, e eu vou tirar um tempo e vou fazer violão com ela. Porque é uma coisa que eu quero fazer junto com a minha filha. É muito bacana, entendeu? né? Então, isso, a música e a atividade física, tudo que deixa o meu corpo em movimento, me atrai muito. A cirurgia plástica devolve a autoestima para a mulher, doutora? Certamente. Certamente. Como que você se posiciona diante de uma situação em que
A roupa te escolhe. A roupa... Você não é o escolhido. Exato. Aham. Você não tem liberdade para ter o comportamento que você quer porque você acha a sua mama caída. Você não quer ficar de biquíni na praia porque você acha que a sua barriga está diferente do que você gostaria. Aham. Isso é muito ruim para a nossa autoestima. Isso é muito ruim. E quando a gente resgata isso, até o seu comportamento muda. Tinha uma paciente que falou para mim, doutora, agora quem escolhe as roupas sou eu e não elas que me escolhem. Aham. Olha, isso é libertador, hein? Aham. Isso é libertador. Já aconteceu algum caso que você, quando a paciente sua viu o resultado, ela se emocionou, sabe? Hoje dela olhar assim, nossa, doutora, você trouxe minha vida de volta, sabe assim? Muitas vezes, Daniel, muitas vezes, especialmente quando a gente faz cirurgias nas mamas das mulheres, porque a mama é o órgão fálico da mulher. Ele simboliza na mulher o pênis do homem. Então, a gente tem esse simbolismo da feminilidade, com um colo mais marcado, com as mamas projetadas, com elas no lugar devido. Então, quando eu volto essa mama para o local onde ela deveria, melhoro esse colo, a mãe tem um... é um resgate, assim, é um resgate da mulher que estava ali acuada, não podendo escolher o que ela queria usar, até mudando o comportamento dela se manifestar. E depois dessa cirurgia, uau! Eu tenho um exemplo desse dentro da minha casa, que minha esposa já teve 3 filhos e depois do 3º filho ela fez a cirurgia plástica, né? E fez a de mama, então os seios dela assim, ficaram lindos mesmo. E ela, no começo, tinha até ciúmes. Aí depois, graças a Deus, ela foi acostumando, foi deixando, porque eu acho que esse ciúme é normal, né? Ai, claro. Mas não cai, né, doutor? Depois que põe a prótese ali, fica tudo... Fica tudo ótimo, lindo, né? Fica tudo... Mas com o tempo, a gente continua envelhecendo, né, Daniel? Então as coisas podem ir cedendo. Agora tudo, ela mas, mesmo falou que quer fazer mas mais uma melhora cirurgia muito. plástica. Nossa, eu ouvi... Desculpa. Doutor, e até que idade uma mulher pode fazer uma cirurgia plástica? Não tem idade, Daniel, igual eu te disse. Tem indicação e saber se você está apta a realizar essa cirurgia de acordo com a sua condição de saúde. Entendi. E a cirurgia plástica, você estando em condições de saúde, então, tudo bem? É a mesma, os cuidados que você tem para fazer uma cirurgia no rosto, de face, ou no seio, ou na barriga, são sempre os mesmos? Não, cada cirurgia tem a sua individualidade. E assim, os exames necessários para a gente ver se você vai estar apto ou não, o seu exame clínico, a idade do paciente, tudo isso tem que ser observado no pré-operatório, no nosso consultório, quando vocês forem fazer a consulta para falar o que te incomoda para a gente melhorar. E vamos falar um pouco como que é o cuidado do pós-operatório das mamães que fizeram a cirurgia. Isso. A gente vai ter que usar as malhas compressivas, vai ter que fazer drenagens linfáticas. Se você não fizer o uso de implantes de silicone nas mamas, por exemplo, vai ter que fazer também essa drenagem. Tem todo um cuidado com a ferida operatória para você ter como resultado uma cicatriz estética. Essas drenagens, eu tenho um time de fisioterapeutas que vai te auxiliar no pós-operatório para você não ter fibroses no seu abdômen, para você ter uma readaptação bem mais rápida e ter o resultado final da sua cirurgia mais rápido. Maravilha. E em média, doutora, quanto tempo? Que a gente tem que ficar fazendo esses... Não, que tem que ter os cuidados do pós-operatório para voltar a uma vida totalmente normal com os filhos. Isso vai depender uma mamãe. Isso vai depender do que você faz, do que você tem como profissão, por exemplo, o retorno à atividade física, a carregar peso e de qual procedimento que você fez. Tem pacientes que trabalham só digitando. Tem outras que são personal trainers. Então, o tempo de retorno, a depender da cirurgia que fez, é maior.
porque ela vai ter que carregar peso, ela vai ter que fazer práticas esportivas que demandam bem mais exercícios, né? Bem mais esforço. Então, isso tudo é individualizado, tanto para a cirurgia que ela fez, quanto para a profissão e a capacitação de cada pessoa e o que ela vai desenvolver nesse pós-operatório. Doutor, e como que uma mãe faz para conciliar a recuperação dela com o filho bebezinho? Isso ela vai precisar de muita ajuda, claro. Por isso que a gente sempre pede para vocês se organizarem ao fazer uma cirurgia. Não só plástica, como todas. Porque ela vai ter que ter auxílio, não só para se alimentar, se vestir, como também para cuidar do bebê. Nenê. Doutor, e a drenagem linfática com uma cinta pós-cirúrgica, quais que são as verdades e os mitos dela? Olha, as drenagens linfáticas, elas têm que ser acompanhadas semanalmente por a sua equipe de fisioterapeutas, porque eles vão avaliando como está essa evolução e essa regressão do inchaço, esse edema que a paciente fica no pós-operatório. As cintas, elas têm que ser de uma malha com a pressão adequada para a sua cirurgia. A gente também faz uso de placas compressivas nesse pós-operatório para ter uma regressão mais rápida desse edema e um delineamento do que foi feito nessa lipoaspiração, ou nessa cirurgia de mama, ou nessa abdominoplastia. Isso tudo tem que ser acompanhado no pós-operatório. Doutor, eu sei, assim, eu te acompanho pelas redes sociais, eu sei que você é além de muito bonita, Obrigada. muito assim, agradável sempre estar com você, você é uma ótima profissional. Então, assim, só que você é do Rio de Janeiro. Então, assim, às vezes o pessoal de Goiânia está aqui vendo meu podcast, acompanhando. E como eu queria que você desse uma dica para como um paciente qualificar um profissional, para ele uma escolha de um profissional, de um médico de cirurgia plástica. Isso é ótimo, ótima pergunta. Primeiramente, você tem que ver qual que é a qualificação dele, se ele tem um registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando você termina a sua residência, você é avaliado por esses representantes da sociedade. Existe uma prova teórica, uma prova prática, onde você vai ser avaliado de acordo com a sua capacitação. E onde você pode checar isso? Através do Conselho Federal de Medicina ou, na sua região, pelo Conselho Regional de Medicina. No caso de Goiânia, o CREMEGO, e no caso do Rio, no CREMERGE. Lá você vai ter um registro de qualificação. Obviamente que quem tem esse registro, a probabilidade de ser um cirurgião plástico capacitado é muito maior, de ter uma formação integrativa, com tudo que é necessário para você ter uma segurança no seu procedimento. Então, você vê nesses sites qual que é o RQE, que é esse registro de qualificação da especialização. Se ele tiver esse registro, provavelmente ele já deve ter feito a prova de qualificação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, já que a gente está nesse assunto, eu vejo até ter um colega que ele mora fora do Brasil e aí eu estava conversando com ele, cara, vou ir para fazer uma... Aí ele olhou o preço aqui no Brasil e falou, cara, muito caro, vou aqui na Turquia mesmo, que na Turquia eu achei 10% mais barato que os valores do Brasil. Como que você enxerga isso, doutora? Do seu ponto de vista, assim, esse pessoal que viaja para fora para fazer uma cirurgia plástica pela metade do preço, e a gente sempre vê que não fica legal, né? Sempre dá algum probleminha. Como que a senhora vê com seus olhos isso? Daniel, o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida, é a nossa saúde. E você vai entregar em mãos não capacitadas você nem conhece, essa né? mudança na Fala sua em sua vida? língua. Olha, pode ser que você encontre em outros lugares, obviamente, pessoas capacitadas, mas se o valor, o preço que ela está te cobrando for muito inferior, nenhum trabalho extremamente delicado e que exige uma capacitação de grande tempo pode ser com um preço tão irrisório. Coisas que destoam muito do que se é praticado, a gente deve olhar com um pouco de receio. A segurança deve ser a primeira escolha
ao se abordar um procedimento. Ele sempre deve ser feito num hospital acreditado, uma equipe capacitada, igual eu disse, e você na sua melhor condição de saúde. Você tendo esses 3 pilares, você vai sim fazer um procedimento com segurança e agradecer por depois não ter entregue o seu bem mais valioso em mãos não capacitadas. Doutora, a gente vê hoje vários vários profissionais, sem ser da cirurgia plástica, usando aquele produto PPMA, fazendo aqueles bumbum redondo, por um preço, às vezes, até mais acessível do que uma cirurgia plástica. O que você tem a dizer sobre esse material que esse pessoal está usando? Olha, o PMMA, o ácido polimetilmetacrilato, ele é proscrito na cirurgia plástica. Tinha algumas utilizações que são muito pontuais, como o retorno de volume em pacientes com portadores do vírus HIV. Isso, foi feito muito isso, mas ele não é, se ele tiver qualquer alteração e rejeição no seu corpo, ele não é facilmente retirado. Ele gera problemas para sempre na sua vida. Então, antes de escolher o que fazer ou o preço que se quer pagar, lembre-se que essa conta pode chegar bem mais cara depois. Doutora, e é assim, a maioria dos casos, quando não dá o problema, demora, mas um dia vai dar, né? Tem pacientes que têm PMMA no corpo e ainda não tiveram alguma alteração, mas qualquer infecção, qualquer alteração no corpo, manipulação daquela região, pode gerar essas alterações, pode gerar esses danos e esse material ser rejeitado pelo corpo e ter essa dificuldade de retirada, porque esse polímero, ele não é identificado uma cor diferente no tecido. Ele entremeia no tecido. Mistura ali, não é? No tecido. Então não dá para identificar. Exatamente, Daniel. E você tem que arrancar pedaços daquela região. Então, se você colocou na sua face para preencher um sulco, você pode estar com aderência na inervação da sua face. Não tem como tirar Não tem como tirar só ele. Na mesma coisa no glúteo, nas coxas, onde ele foi injetado. Isso vai trazer e acarretar problemas permanentes para você. Já que ele é um preenchedor permanente. Gente, fica de olho aí. E assim, a saúde da gente é muito importante, né, doutora? Claro, não tem preço, né? Você tá bem, você poder, depois de um procedimento, poder gozar das coisas boas que ele te trouxer. E não de ter danos. Ninguém quer se operar. Todo mundo quer ficar com um bumbum melhor ou ficar com um seio melhor. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Eu não quero te vender nada. Sou vendedora. Eu vim aqui como médica te ajudar a chegar no resultado que você gostaria. Quais são os meios que existem para isso? Eu, como profissional capacitada, eu venho aqui te esclarecer. Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que a rede social trouxe para nós, profissionais capacitados. Diferente do que as pessoas acham. Eu fiz medicina, estudei 300 mil anos e agora eu tenho que ficar fazendo dancinha na internet. Negativo. Você não tem que ficar fazendo isso. Você tem que vir aqui esclarecer o que as pessoas devem saber. É um papel que a gente tem como formadores de opinião de esclarecer esses riscos para os pacientes, para eles não correrem, para eles não caírem em tentações que parecem ser... Parece que tem profissional aplicando isso que nem é da saúde. Que nem é da saúde. E você vai entregar a sua vida nisso? Né? Doutor, e que conselho que você dá para uma mamãe que quer fazer uma cirurgia plástica, assim, mas está faltando aquela coragem dela para fazer? Se olhe no espelho e veja o que você não gosta e que gostaria de melhorar. Se isso te incomoda, esse é o conselho que eu te dou. Saiba que tem como fazer. Saiba que existem pessoas que podem te ajudar. Você não precisa sofrer com aquela mudança que o seu filho, que é a bênção que Deus te deu, trouxe e que tem alteração, e que tem mudança. Para que a gente vai ficar sofrendo com uma coisa que incomoda a gente e que tem
possibilidade de melhorar. Doutor, e qual foi assim, um exemplo que a senhora viu, não só na parte estética, mas na vida do seu paciente, assim, que melhorou depois que você abençoou ela com a cirurgia plástica perfeita, que deu tudo certo e ela ficou super satisfeita, sim, que você notou uma transformação na vida dela? Olha, eu vou relembrar um caso agora, Daniel, que eu vi no meu último retorno de pacientes do pós-operatório. Eu achei aquilo assim tão comovente. Uma mãe, ela levou a filha dela junto comigo e ela tinha realizado esse procedimento de melhora na formato dos seios, a mastopexia. E ela chegou e falou assim, doutora, tinha anos que eu não ouvia o meu marido me chamar de amor. E agora, depois que você me devolveu o que eu tinha antes, eu ouvi um amor tão sonoro e tão doce depois dessa cirurgia, que isso me devolveu o meu amor próprio. Que maravilha. Eu achei tão lindo, eu achei tão um resgate, sabe? Um resgate do que você é. Lembrem-se, mamães, do que você é. Você só se tornou mais abençoada com a maternidade. As mudanças no seu corpo que você não gosta, elas podem ser alteradas. É isso, é verdade. E, tipo assim, o homem, por mais... Eu tô falando isso, gente, mas eu não quero que vocês olhem para um lado machista. Mas o tesão do homem é muito visual. O homem sempre, assim, quer ter uma mulher bonita do lado, quer ver aquela mulher com a lingerie bonita, porque isso é muito atrativo para ele, né? E imagina você, maridão aí, ó, pague uma cirurgia plástica para sua esposa, ajude a realizar o sonho dela e melhorar o relacionamento de vocês, né, Mariana? Isso é machismo que eu falei ou não? Não, de forma alguma. A gente tem que se sentir bem. Aham. Quando nós, mulheres, nos sentimos bem, todos ao nosso redor se sentem bem, porque nós somos edificadoras. Nós somos edificadoras do nosso lar, da nossa família, das pessoas que estão próximas da gente. Quando você se sente bem, não só com o seu corpo, mas com toda a sua imagem, você vai sim ser uma pessoa melhor para todos que estão junto com você. Mariana, e como que faz para essas pessoas que estão te assistindo encontrar vocês? Ah, isso é fácil. No meu Instagram, doutora.dra.Mariana Barreto, tem um link onde vocês conseguem falar com toda a minha equipe. Maravilha. Tirar suas dúvidas. E se você, galera, tiver alguma dúvida sobre cirurgia plástica na mamãe ou qualquer outro procedimento plástico, pode deixar aqui, comente, curte, mande para os seus amigos, ajude a esse canal a mandar essa voz maravilhosa, esse conhecimento para outras pessoas. Tá? Não guarde só para você, não. E pode mandar a sua dúvida aqui, que eu tenho contato direto com ela e eu tenho certeza que ela vai responder a todos. Com o maior prazer, Daniel. As mamães têm que saber que a gente tem como melhorar, sofrimentos tem como mudar e dúvidas devem ser esclarecidas. O que mais afeta as pessoas é a falta de informação. Sofrimentos que são em vão, que você não deveria passar, simplesmente porque existem alternativas, Daniel. Alternativas de melhora, alternativas de mudança. E assim você voltar a ter aquele brilho que você tinha antes, que o seu filho só veio para te empoderar mais, para te acrescentar mais. Nós podemos, com informação e procedimentos adequados, resgatar a sua autoestima. Imagina uma mãe bonita, toda cheia de plástico também, e uma autoestima, né, lá em cima. Doutora, quais são o seu conselho final para as mamães aqui, para a gente encerrar essa nossa entrevista aqui hoje? Mamães, aproveitem a maior bênção que Deus pode ter dado a vocês, os seus filhos, e saibam que a mulher incrível e linda que existia antes da maternidade, ela continua aí. Se tem alguma alteração que você não gosta, saiba que ela tem alternativa de mudança. Mariana, muito obrigado. E sempre que você vier em Goiânia, por favor,
me avise pra gente sempre estar juntos aqui e gravar mais um podcast, que é um brilho te receber aqui, tá bom? É uma delícia estar aqui, Daniel. Eu amo a minha profissão, adoro poder levar de volta a autoestima para as pessoas que estão perdidas e que não gostam de alguma alteração no seu corpo. Seja você também o próximo agraciado com essas mudanças. Gente, muito obrigado. O Instagram dela vai estar aqui durante o podcast inteiro, passando embaixo. Então, vocês sigam ela lá, tá bom? Não perca essa oportunidade, tá bom? Muito obrigado.